por exemplo, ele era secretário do Sindicato dos Trabalhadores de Restaurantes em Hong Kong. E quando ele estava fazendo, muitas vezes, sabe, ele estava fazendo o movimento de Rim Sal. E o presidente do sindicato, que era Leung Seung, perguntou para ele, isso aí que você está fazendo é Kung Fu? E ele falou assim, eu pratiquei um pouco de Wing Chun na minha terra. E ele falou, Wing Chun é uma arte muito conhecida, muito importante, eu gostaria de conhecer um pouco mais de Wing Chun. E ele, então, falou, por isso não. Está chegando um Gosal de Wing Chun em Hong Kong. Gosal, você sabe que é uma pessoa que tem muita habilidade, né? Gosal, Ko quer dizer alto, Sal é mão, né? Quer dizer uma pessoa de alto nível de Wing Chun em Hong Kong, que era exatamente Ip Man. E foi assim que ele falou, olha, tem uma pessoa que quer conhecer. E foi assim, então, que Ip Man, né, consegue seus primeiros alunos, né, que são, né, Leung Seung e Lok Yu. Deixa eu mostrar aqui os dois primeiros alunos de Ip Man, né, para vocês. Aqui nós temos, né, as duas fotos aqui de Ip Man com seus dois primeiros discípulos, que eram membros da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores de Restaurante e que se tornaram os primeiros discípulos, tá, de Ip Man. E eles então começaram a praticar o Wing Chun, né, junto com um grupo pequeno de pessoas do sindicato, tá, dos trabalhadores. Essas duas pessoas foram as pessoas que produziram, né? Essas fotos que eu estou mostrando para vocês pertencem ao álbum pessoal de Grão-Mestre Moyat, tá? Que, né, eu tive a honra de receber de presente quando ele esteve pela última vez aqui no Brasil, tá? Então aqui eu gostaria de mostrar uma coisa pessoal, né? Aqui, né, Grão-Mestre Moyat escreveu, Ip Man said, I don't like take pictures. This collection so rich, so completed. Né? Então, está falando assim, Ip Man costumava dizia, né, eu não gosto de tirar fotos, mas essa coleção, ela é tão rica, tão completa, né? Então, aí depois, aqui, né, é uma dedicatória que Grão-Mestre Moyat, né, fez a mim, escrito, né, para Léo Imamura, com amor, Moyat, setembro 9, 2000, Brasil, em BH, Belo Horizonte, tá? Foi quando ele me deu esse álbum, né? Aliás, foi uma situação muito curiosa, porque Grão-Mestre Moyat, né? Quando ele veio para o Brasil, ele tinha tido o segundo derrame e ele estava numa condição, né, muito delicada de saúde. Então, né, eu fui fazer a inspeção em Belo Horizonte para que colocasse ele num lugar onde ele ficou hospedado num hotel chamado Ouro Minas, que é um hotel onde tem um saguão aberto assim para os corredores, né? Então eu coloquei para que ele pudesse ficar mais confortável, ficasse perto do corredor, perto do elevador, né? E não ficasse num lugar muito alto, né? Para que ele pudesse ter conforto e tudo mais, né? E é muito engraçado que o quarto dele tinha uma antessala, onde ele recebia, né, as pessoas e tudo mais, né? Então foi muito engraçado que quando de manhã ele mandou me chamar, falou assim, olha, quero te falar uma coisa, né? Esse lugar que você escolheu aqui é muito ruim. Né? Ele falou assim, mas o que aconteceu assim? Ele falou assim, primeiro, né, ficou fazendo barulho a noite toda na rua, né, porque você escolheu muito baixo o quarto. Né? Depois ele falou assim, e esse lugar aqui, ó, esse elevador fica fazendo plim-plim a noite toda, não consegui nem dormir, porque quando fica perto do elevador, ele vai dar plim, né? Quando ele entrar, plim, né? E esse ar-condicionado não funciona, né? Porque, olha, você vê, eu mexo aqui, não muda nada, porque eram 2 quartos, né? 2 ambientes, então ele mexia na antessala e, obviamente, não mudava no quarto dele, né? E aí ele falou assim, né, e agora, né? Eu falei, não, vamos resolver isso, né? Vamos mudar qualquer coisa, né? E aí, engraçado que a Citai, né, que é a esposa dele, ficava do lado fazendo assim, mexendo assim com a mão, não, ele, né, não precisa mudar nada, não, tá tudo bem, né? E, né, ele falou, não, é só arrumar aqui, ó. E
E ainda é muito engraçado, e ele falou assim, ainda o Miguel tá louco, né? O mestre Miguel Hernandes tinha ido junto, né? Porque ele falou assim, ele 6 horas da manhã veio me acordar para fazer ginástica, né? E isso eu vi, né? Que ele tinha combinado, né? E ele falou assim, olha, o Cipac Miguel falou assim, olha, eu vou acordar de manhã para fazer ginástica, né? E vou fazer exercício, né? Né? E aí o Cicu falou brincando, falou assim, ó, não, aí eu vou junto com você. Só que o Cipac Miguel, ele entendeu, entendeu seriamente a coisa, né? E eu acho que provavelmente ele esqueceu, né? E aí, então, quando ele foi lá, né, ele falou, Miguel tá louco, veio aqui me bater na porta aqui, não, e não tem nada disso, né? E só que depois, quando eu falei, não, vamos resolver, ele falou assim, não, tô brincando, né? Vai lá, pega essa mala aqui. Aí eu fui lá, peguei a mala, né? E ele me pegou, tirou esse álbum e deu de presente para mim, né? Fiquei muito tocado, porque são realmente fotos raras, né? Eu lembro que eu já tinha visto esse álbum na casa dele. Toda vez que eu ia na casa dele, né, que eu dormia lá, eu ficava, né, olhando a foto, porque esse álbum ficava numa estante do lado no escritório dele, né, e como eu tinha acesso ao escritório, né, e ele sempre permitia eu ver essas fotos, né, e aí, né, nunca imaginei que ele, né, iria oferecer esse álbum para mim, né. Então esse é um momento que eu gostaria de compartilhar alguma coisa com vocês nesse sentido, para que vocês possam ver que existe, né, um legado rico do patriarca Ipman, né, ainda, né, a ser explorado, tá bom? Então, Marcos, eu vejo o seguinte, né, a questão de Leon Bick, que se ele existiu, outro dia eu vi até pessoas dizendo que quem inventou essa história foi o próprio Lehman, né, que esse senhor que eu mostrei para vocês totalmente, né, não faz sentido, porque o próprio patriarca Ipman mencionou isso, né, e nós temos hoje cada vez mais, à medida que as coisas vão passando, né, elementos para comprovar que houve realmente esse contato, né, através de pessoas próprias da vila de Gulou reconhecem esse contato, né, são pessoas né, que onde a família Leão nasceu, tá, que fica numa vila perto da cidade de Roxan, que é uma cidade que também fica na província de Guangdong, como fica Fatsan e fica Guangzhou, outras cidades, e que, né, reconhecem que realmente houve esse contato entre Leon Bick e o patriarca, né, Ipman. Tá? Isso muito antes desse movimento dos filmes, inclusive, tá bom? Então, não há dúvidas que Ipman teve contato com Leon Bick. Sifu, nós temos aqui 3 perguntas dos membros aqui de Brasília. Eu vou fazer por ordem, e a primeira eu gostaria de fazer a do André, onde ele pergunta como foi o encontro entre Leon Bick e o patriarca Ipman. Esse também é um outro assunto muito interessante, pelo seguinte: todos nós sabemos que Patriarca Ipman estudou no Colégio St. Stephen. O Colégio St. Stephen é um colégio de elite que foi fundado para atender 8 alunos, 8 filhos de famílias prósperas chinesas. Era um colégio católico, colégio cristão. Então é muito interessante, né, ver que quando o imã foi para esse colégio, ele não foi, ao contrário que muita gente pensa, em função das condições do pai, mas foi na condição de um tio, né, que proporcionou
propiciou que ele pudesse estudar nesse colégio. Então, quando isso acontece, ao contrário de muita gente pensa, hoje o Colégio St. Stephen está em Stanley, que é do outro lado da ilha. Mas na época de Imam, o Colégio St. Stephen estava em outro lugar que permitia um acesso a onde Leonbiek estava. Leonbiek, nesse momento, trabalhava no comércio, né, de tecidos, e com isso, né, ele podia, e tinha um amigo de Leonbiek que conhecia, ou melhor, de Imam que conhecia esse senhor que tinha conhecimento de uma arte que era a mesma arte de Imam. Então foi assim que eles tiveram o contato. Tá? Recentemente, né, parece houve outros desdobramentos, né, dizendo que esse local onde Leonbiek trabalhava tinha relação com a família Ip. Tá? Então, isso é uma situação, né, que não desqualifica a existência de Leonbiek, mas são detalhes que vão surgindo, né, ao longo de cada vez. Porque é curioso, ao contrário do que muita gente pensa, à medida que os anos vão passando, mais detalhes vão vindo à tona. Né? Por exemplo, muita gente alega que, né, o sobrenome desse amigo de Ip Man, né, que tinha contato com o Leonbiek, era Lai. Né? Então, né, Imam era muito conhecido por ser uma pessoa que tinha vantagem sobre, né, os outros alunos, porque na época de Imam já não estudava só aqueles 8 filhos de famílias originalmente, tá? Já tinha outras pessoas estudando nesse colégio, inclusive por seu colégio inglês, pessoas de origem britânica estudando lá, né? E ele estudou inglês, inclusive, só que segundo o grão-mestre Moyat, o patriarca Imam esqueceu todo o inglês, mas o grão-mestre Moyat sempre mencionava que quando o patriarca Imam falava alguma palavra em inglês, ele falava muito bem pronunciado, né? E ele contava muito isso, né? Que a diferença entre os ingleses e os chineses é que os ingleses, eles lutavam um por um, né? One to one. E os chineses sempre lutavam em grupo. Então, isso tudo surgia uma diferença que é muito diferente do que apareceu no filme, por exemplo. Né? Então, isso tudo, né, trouxe uma certa notoriedade para o jovem Ip Man, pelo conhecimento que ele tinha de Kung Fu e tudo mais, e que fez, então, ele ter contato, né, permitiu ele ter contato com, né, o grão-mestre Leonbiek, tá? Que era o filho de Leonjia e que estava nesse momento morando em Hong Kong. Tá? Os motivos, né? Muita gente fala dos motivos de Leonbiek morar em Hong Kong, né? Isso é muito questionado. Tá? Existem vários motivos, isso é uma questão de ordem pessoal, né, da família Leão, tá? Ou há algumas especulações nesse sentido, mas eu prefiro não entrar nesses detalhes, porque são questões familiares, né? Mas muito diferente do que se alega naquele filme, por exemplo, em Man the Legends Born, tá? Então não é nada daquilo que está sendo colocado lá, né? É por outros motivos, e aí existem outras situações aí que devem ser levadas em consideração, inclusive de privacidade da família, que eu prefiro não entrar em questão nesse momento. Né? Se for o Chad, ele pergunta que nível do sistema Wing Chun Imam tinha quando ele conheceu o Leonbiek. Existiu, né, aí vários livros relatando esse fato, né, e que, né, o grão-mestre Moyat, né, quando ele contou para nós, ele contou que Leonbiek Imam pediu para mostrar, né, Leonbiek pediu para Imam mostrar Siunim Tao, Cham Kyu, e quando ele pediu para mostrar Biu-Di, Imam falou assim, eu não estou com vontade de mostrar Biu-Di, né?
Então, nos parece, isso sugere que Iman, né, tinha acesso até esse momento, até o Chamkina.